Imagine por um momento que tudo o que você acredita sobre sua própria alma seja uma mentira cuidadosamente construída ao longo de séculos. Em uma época onde questionar a existência da alma significava a morte na fogueira, um homem teve a coragem de olhar diretamente nos olhos de Deus e dizer: "Prove que eu tenho uma alma separada do meu corpo." Esse homem era Baruch Spinoza. E o que ele descobriu não apenas abalou os fundamentos da religião de seu tempo, mas continua sendo silenciado até hoje. Esta não é apenas mais uma história sobre filosofia. É sobre a verdade mais perigosa já pensada sobre a natureza humana. Uma verdade que, se aceita, muda completamente a forma como você vê a vida, a morte e o que significa ser humano. Você está prestes a descobrir por que as autoridades religiosas fizeram de tudo para que essas ideias nunca chegassem até você. E por que, mesmo 350 anos depois, ainda há quem tema o que Spinoza realmente disse sobre a alma. Prepare-se, porque uma vez que você compreender o que realmente somos, não há como voltar atrás. Você está preparado para conhecer a verdade que mudou tudo? Então, vamos começar esta jornada juntos. Amsterdã, 1656. A chuva bate contra as janelas da pequena sinagoga portuguesa como se o próprio céu chorasse lágrimas de indignação. Dentro, 72 homens se reuniram para tomar uma decisão que ecoaria pela eternidade. No centro de todos os olhares, um jovem de apenas 23 anos permanece em pé, com a postura ereta de quem não se curvará nem mesmo diante de Deus. Baruch Spinoza sabia que este seria o último dia em que pisaria naquele lugar sagrado como membro da comunidade. Sabia também que as palavras que estava prestes a ouvir o transformariam no homem mais perigoso de sua época. Mas o que ele não imaginava era que sua resposta a uma pergunta aparentemente simples, "Existe a alma?", seria capaz de abalar os pilares de toda a civilização ocidental. O rabino Isaac Aboab da Fonseca ergue-se lentamente, seus olhos cansados carregando o peso de séculos de tradição. Baruch Ben Michael, sua voz ecoa pelas paredes de pedra. Você foi acusado de propagar ideias abomináveis que negam a imortalidade da alma. Esta é sua última oportunidade de se retratar. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Spinoza olha ao redor, vendo rostos que conheceu desde a infância, homens que o viram crescer, que celebraram seu bar mitzvah, que acreditaram em seu potencial para se tornar um grande rabino. Agora, esses mesmos rostos o encaram com uma mistura de medo e repulsa. "Responda-nos", insiste o rabino. "Você acredita que a alma humana é imortal e separada do corpo?" É neste momento que a história da humanidade toma um rumo irreversível. Porque Spinoza, em vez de simplesmente responder sim ou não, faz algo muito mais perigoso. Ele sorri. "Vocês me perguntam se acredito na alma imortal." Sua voz é calma, mas cada palavra ressoa como um martelo contra o vidro. "Mas deixem-me fazer uma pergunta melhor. Vocês podem me provar que ela existe?" O choque é imediato. Murmúrios de horror percorrem a sinagoga como ondas em um lago perturbado. Questionar a existência da alma não é apenas heresia. É um ataque direto ao coração de tudo em que a humanidade sempre acreditou. Mas Spinoza não terminou. Durante anos, estudei as escrituras, aprendi hebraico, aramaico, analisei cada palavra dos textos sagrados. E sabe o que descobri? Que em lugar algum, Moisés fala de uma alma separada do corpo que sobrevive à morte. O rabino Aboab empalidece. Blasfêmia! Como ousa questionar? "Não estou questionando Deus." Spinoza o interrompe. E agora sua voz ganha força. "Estou questionando a interpretação que fizeram de Deus. Estou questionando séculos de mentiras construídas sobre mentiras, de medos fabricados para controlar as mentes dos homens." E então Spinoza faz algo que ninguém esperava. Ele caminha até o centro da sinagoga, ergue as mãos e declara: "Eu posso provar, usando apenas a razão e a lógica, que a alma como vocês a definem é uma impossibilidade matemática." A tensão no ar é palpável. Alguns homens se levantam, outros sussurram orações, muitos olham para as portas como se quisessem fugir, porque todos ali sabem que estão presenciando algo nunca antes visto na história. Um homem declarando guerra contra o próprio conceito de alma. "A mente humana", continua Spinoza,
sua voz agora preenchendo cada canto da sinagoga, é a ideia do corpo. Não pode existir separada dele, assim como uma sombra não pode existir sem o objeto que a projeta. Quando o corpo morre, a mente morre com ele. Não há vida após a morte. Não há julgamento final. Não há alma imortal esperando por recompensas ou castigos. O silêncio que se segue é diferente do anterior. Este é o silêncio do fim do mundo, porque o que Spinoza acabou de dizer não destrói apenas a religião, destrói toda a estrutura sobre a qual a sociedade foi construída. O rabino Aboab levanta-se tremendo, não de frio, mas de uma fúria que vem de lugares profundos da alma que Spinoza acabou de negar. Então você nega a vida eterna? Nega que o homem é mais do que carne e osso? Nego que precisamos de mentiras para dar sentido à nossa existência, responde Spinoza. E agora há uma tristeza em sua voz, como se lamentasse a necessidade de quebrar uma ilusão tão bela. O homem é magnífico exatamente porque é mortal. É precioso exatamente porque é finito. Não precisamos de uma alma imortal para ter dignidade. Mas as palavras que se seguem são as que realmente selam seu destino. E posso provar cada palavra que disse. O que acontece quando um homem promete provar que tudo em que você acredita é uma mentira? Quando ele olha nos seus olhos e diz que pode demonstrar matematicamente que sua alma não existe, Spinoza não estava blefando. E o que ele estava prestes a revelar não era apenas uma teoria filosófica, era um sistema de pensamento tão devastador que mudaria para sempre a forma como a humanidade se vê. Muito bem, diz o rabino Aboab, sua voz trêmula de uma mistura de desafio e medo. Prove suas palavras blasfemas. Mostre-nos como um jovem arrogante pode derrubar milênios de sabedoria com sua razão. Spinoza caminha até uma das mesas onde repousam os manuscritos sagrados. Pega uma folha de papel em branco e uma pena. O que ele está prestes a fazer mudará não apenas sua vida, mas o curso da filosofia ocidental. Vocês acreditam que a alma é uma substância separada do corpo? Ele começa a escrever enquanto fala. Uma essência divina que habita temporariamente nossa carne mortal. Correto? Murmúrios de concordância ecoam pela sinagoga. Então me respondam isso. Se a alma é separada do corpo, como ela interage com ele? Como uma substância imaterial pode mover um braço material? Como o pensamento que vocês dizem ser puramente espiritual pode causar uma ação física? O silêncio que se segue não é de admiração, mas de desconforto, porque pela primeira vez alguém estava fazendo a pergunta que ninguém nunca havia pensado em fazer. Ah, continua Spinoza, notando a hesitação, vocês dirão que é um mistério de Deus. Mas eu lhes digo que não há mistérios em Deus. Há apenas nossa ignorância. E quando aplicamos a razão pura a esta questão, descobrimos algo extraordinário. Ele se vira para encarar toda a congregação e agora há uma paixão em seus olhos que transcende a simples argumentação. É a paixão de alguém que descobriu uma verdade fundamental sobre a natureza da realidade. A mente e o corpo não são duas substâncias separadas. São dois aspectos da mesma realidade, dois modos de perceber a mesma coisa. Assim como um círculo visto de frente parece redondo e de lado parece uma linha, o ser humano visto fisicamente é corpo, visto mentalmente é mente. Mas é a mesma substância, a mesma realidade, o mesmo ser. Pare por um momento. Você está sentindo isso? Essa sensação de que algo fundamental está mudando na sua compreensão da realidade? Se você chegou até aqui, é porque você é um verdadeiro buscador da verdade. E o que Spinoza está prestes a revelar pode mudar completamente a forma como você se vê. Escreva nos comentários. Você consegue imaginar viver sabendo que não há alma imortal? Que você é exatamente o que parece ser, um ser humano magnificamente complexo, mas completamente mortal? Se você tem coragem de seguir essa jornada até o fim, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. O rabino Mordechai Halevi, um homem conhecido por sua erudição, levanta-se com uma expressão de genuína curiosidade mesclada com horror. Mas Baruch, se não há alma separada, o que acontece conosco quando morremos? Onde estão nossos pais, nossos avós? A pergunta ecoa no coração de todos os presentes.
Porque é uma coisa questionar conceitos abstratos e outra muito diferente enfrentar a possibilidade de que aqueles que amamos simplesmente deixaram de existir. Spinoza baixa a cabeça por um momento, e quando a ergue novamente, há uma compreensão profunda em seus olhos. Nossos pais, nossos avós, todos aqueles que amamos e perdemos, eles continuam existindo da única forma que realmente importa. Nas marcas que deixaram no mundo, nas memórias que carregamos, nas lições que nos ensinaram, no amor que plantaram em nossos corações. Ele faz uma pausa, deixando que as palavras assentem. Vocês querem imortalidade? Eu lhes dou uma imortalidade real, não fantasiosa. Cada ação que tomamos, cada palavra que falamos, cada vida que tocamos se espalha pelo mundo em ondas infinitas. Meu avô vive em mim não porque sua alma flutua em algum céu místico, mas porque seus valores, sua sabedoria, seu amor se tornaram parte de quem eu sou. E quando eu morrer, essa essência continuará em vocês, em seus filhos, nos filhos de seus filhos. O jovem Spinoza olha ao redor da sinagoga, vendo lágrimas nos olhos de alguns homens. Porque o que ele acabou de descrever não é apenas filosofia, é uma forma completamente nova de entender o que significa ser humano. Vocês têm medo da morte porque acreditam que são apenas visitantes temporários neste mundo, almas imortais presas em corpos mortais. Mas eu lhes digo, vocês são este mundo. São parte da substância eterna e infinita que alguns chamam de Deus, outros de natureza. Quando morrem, não desaparecem. Simplesmente retornam à fonte de onde vieram. O rabino Aboab, visivelmente abalado, tenta retomar o controle da situação. Suas palavras são poéticas, Baruch, mas negam as escrituras, negam a tradição, negam a própria base de nossa fé. Não nego a fé, responde Spinoza calmamente. Nego a necessidade de mentiras para sustentá-la. Não nego Deus, redefino Deus. Não nego a espiritualidade, liberto a espiritualidade da superstição. Então, ele faz a declaração que selará definitivamente seu destino. A verdadeira religião não precisa de almas imortais para dar sentido à vida. A verdadeira religião encontra o divino aqui e agora, neste mundo, nesta vida, neste momento. A atmosfera na sinagoga mudou completamente. O que começou como um julgamento religioso se transformou em algo muito mais perigoso, uma revolução filosófica acontecendo em tempo real. E todos ali sabem que estão presenciando o nascimento de ideias que poderiam destruir não apenas sua comunidade, mas toda a estrutura da sociedade ocidental. O rabino David Ben Abraham, o mais velho da congregação, levanta-se lentamente. Seus 80 anos de estudo das Escrituras pesam em cada palavra que ele está prestes a pronunciar. Baruch, meu filho, sua voz carrega décadas de sabedoria e uma tristeza profunda. Você está brincando com forças que não compreende. Se não há alma imortal, se não há julgamento divino, então o que impede os homens de se tornarem bestas? É a pergunta que vai ao coração da questão. Porque por trás de toda a discussão filosófica sobre a alma, há uma preocupação muito mais prática e terrível. Se as pessoas descobrirem que não há vida após a morte, que não há castigo divino, que não há alma a ser salva, o que as impedirá de fazer qualquer coisa? Spinoza sorri, mas não é um sorriso de superioridade. É o sorriso de alguém que antecipou exatamente esta pergunta e tem uma resposta que mudará tudo. Rabino David, ele diz com profundo respeito, o senhor acabou de fazer a pergunta mais importante desta noite, e minha resposta vai chocar todos vocês. Os homens que agem bem apenas por medo do castigo divino já são bestas. Um silêncio mortal toma conta da sinagoga. Escutem-me bem, continua Spinoza, caminhando entre os bancos como um professor diante de seus alunos. Um homem que não mata apenas porque teme o inferno não é virtuoso. É um covarde. Um homem que ajuda os pobres apenas para ganhar pontos no céu não é compassivo. É egoísta. A verdadeira virtude vem de compreender nossa natureza, não de temer punições imaginárias. Ele para diante de um jovem pai que segura nervosamente seu livro de orações. Você ama seus filhos porque espera uma recompensa divina ou porque é da natureza do amor amar? O homem balbucia uma resposta, mas Spinoza já está se movendo,
dirigindo-se a outro membro da congregação. E você, Benjamim, quando ajudou a viúva Rachel da semana passada, foi porque sua alma imortal precisava de pontos de virtude? Ou porque viu um ser humano sofrendo e sua própria natureza humana o compeliu a ajudar? Benjamim não consegue responder, porque subitamente percebe que Spinoza está certo. Ele ajudou a viúva porque algo dentro dele, algo profundamente humano, não divino, o impeliu a fazê-lo. Vocês veem? Spinoza volta ao centro da sinagoga, sua voz agora carregada de uma paixão que transcende a mera argumentação. A moralidade que surge do medo é frágil e falsa, mas a moralidade que surge da compreensão de nossa natureza é indestrutível. O rabino Aboab, visivelmente perturbado, tenta uma nova linha de ataque. Mas sem a alma imortal, sem a promessa da vida eterna, a vida perde seu significado. Por que viver? Por que lutar? Por que não simplesmente ceder ao desespero? E é aqui que Spinoza revela a beleza devastadora de sua filosofia. Rabino Aboab, o senhor acabou de demonstrar exatamente por que sua filosofia da alma imortal é tão perigosa. Vocês ensinaram às pessoas que esta vida é apenas um teste, um vale de lágrimas que devemos suportar para chegar à verdadeira vida. Vocês roubaram das pessoas a capacidade de encontrar significado aqui e agora. Ele gesticulou amplamente, abrangendo toda a sinagoga, toda a cidade, todo o mundo. Mas eu lhes digo, esta vida não é uma preparação para outra vida. Esta vida é a vida. Cada momento que respiramos é um milagre infinitamente precioso, exatamente porque é finito. Cada pessoa que amamos é sagrada, exatamente porque nossa conexão com ela é temporal. Cada experiência que temos é divina, exatamente porque nunca mais voltará a acontecer. As palavras de Spinoza começam a afetar profundamente alguns dos homens presentes, porque há uma verdade nelas que ressoa em um nível que vai além da religião ou da filosofia, ressoa no coração da experiência humana. Vocês querem saber qual é o propósito da vida sem alma imortal? Continua Spinoza, sua voz agora quase um sussurro que, de alguma forma, todos conseguem ouvir perfeitamente. O propósito é viver. É experimentar toda a gama incrível de sensações, emoções, pensamentos e conexões que só um ser humano pode experimentar. É criar, é amar, é descobrir, é crescer, é contribuir para o grande tapete da existência humana. Ele faz uma pausa dramática. E vocês querem saber qual é a verdadeira vida eterna? É saber que mesmo depois que nossos corpos retornarem ao pó, as ondas que criamos continuarão se espalhando pelo universo para sempre. Cada pessoa que tocamos, cada ideia que plantamos, cada momento de amor que compartilhamos, se torna parte da estrutura eterna da realidade. O jovem Isaac Cardoso, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente se levanta. Mas Baruch, sua voz treme de emoção. Se tudo o que somos morre conosco, como podemos suportar a perda daqueles que amamos? Como posso aceitar que nunca mais verei minha mãe, que morreu no ano passado? É a pergunta mais humana de todas. Spinoza trata dela com uma ternura que surpreende a todos. Isaac, meu amigo. Ele se aproxima do jovem, colocando uma mão gentil em seu ombro. Sua mãe vive na sua capacidade de amar, na sua compaixão, na sua força, em cada lição que ela te ensinou. Ela vive em cada momento em que você escolhe ser gentil, porque ela te ensinou gentileza. Ela vive em cada vez que você ajuda alguém, porque ela te ensinou compaixão. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Isaac. Esta é uma imortalidade real, tangível, verificável. Não é uma promessa vaga de encontro futuro em algum lugar que ninguém pode localizar. É a presença real dela no mundo real, através de você, agora mesmo. E então, Spinoza faz algo inesperado. Ele olha diretamente para o rabino Aboab e diz: "E é por isso, exatamente por isso, que minhas ideias são tão perigosas para vocês." O ar na sinagoga estava carregado de uma tensão elétrica. Spinoza havia acabado de acusar diretamente os líderes religiosos de temer suas ideias não por serem blasfemas, mas por serem verdadeiras. E agora todos aguardavam a reação. O rabino Aboab levanta-se lentamente, seu rosto uma máscara de fúria controlada. "Explique-se, Baruch. Como ousa sugerir que tememos a verdade?"
Spinoza não recua nem um centímetro. Na verdade, dá um passo à frente, como um guerreiro que finalmente chegou ao campo de batalha, que estava esperando a vida toda. Vocês construíram seu poder sobre o medo da morte e a promessa de vida eterna. Vocês se tornaram intermediários necessários entre as pessoas e Deus, vendendo esperanças de salvação e ameaçando condenação eterna. Mas se as pessoas descobrirem que podem ter uma relação direta com o divino, que podem encontrar significado e propósito sem alma imortal, que podem ser morais e virtuosas por sua própria natureza, vocês se tornam desnecessários. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Porque Spinoza não está apenas questionando a doutrina da alma, está atacando a própria estrutura de poder da religião organizada. Vocês vendem medo e depois vendem a cura para esse medo, continua Spinoza, sua voz ganhando força a cada palavra. Convencem as pessoas de que são pecadoras por natureza, depois oferecem salvação. Ensinam que esta vida é sofrimento, depois prometem alívio na próxima. Inventam uma doença e depois se apresentam como os únicos médicos capazes de curá-la. O rabino Mordechai Halevi bate o punho na mesa. Isso é suficiente. Você está atacando não apenas nossa fé, mas nossa própria razão de existir. Exatamente, responde Spinoza. E agora há uma paixão revolucionária em sua voz. Porque sua razão de existir é baseada em uma mentira. Vocês existem para manter as pessoas em estado de dependência espiritual, para convencê-las de que precisam de intermediários para acessar o divino. Ele se vira para toda a congregação, falando agora não apenas com os rabinos, mas com todos os homens presentes. Mas eu lhes digo uma verdade libertadora. Cada um de vocês é uma expressão direta da substância divina. Cada um de vocês tem acesso direto ao que alguns chamam de Deus, outros de natureza. Vocês não precisam de alma imortal para serem sagrados. Vocês já são sagrados. Vocês não precisam de vida eterna para terem valor infinito. Vocês já têm valor infinito. As palavras de Spinoza começam a produzir um efeito extraordinário. Alguns homens estão chorando, outros parecem estar experimentando uma revelação profunda. Porque há algo nas palavras dele que ressoa com uma verdade que eles sempre sentiram, mas nunca souberam como expressar. Vocês querem prova de que não tem alma separada do corpo? Spinoza caminha até a janela, onde a chuva ainda bate contra o vidro. Façam um exercimento simples comigo. Fechem os olhos. Hesitantemente, alguns homens obedecem. Agora, tentem mover seu braço sem usar seu cérebro. Tentem pensar um pensamento sem usar neurônios. Tentem sentir uma emoção sem química corporal. Ele espera um momento. Impossível, não é? Porque não há separação. A mente é o que o cérebro faz. A alma é o que o corpo é. Não são duas coisas. São duas palavras para a mesma realidade vista de ângulos diferentes. O jovem Mordechai Spinoza, um primo distante, levanta a mão timidamente. Mas Baruch, se somos apenas corpo, apenas matéria, por que nos sentimos tão especiais? Por que temos consciência? Por que temos a sensação de que há algo mais? É uma pergunta brilhante. E Spinoza sorri genuinamente pela primeira vez naquela noite. Ah, Mordechai, você fez a pergunta perfeita. E a resposta vai fazer vocês entenderem por que não precisamos de alma separada para sermos extraordinários. Ele se posiciona no centro da sinagoga. E agora há uma excitação genuína em sua voz, como a de um explorador que descobriu um continente novo. A consciência, a sensação de ser especial, a experiência de estar vivo, isso não prova que temos uma alma separada. Prova exatamente o oposto. Prova que a matéria pode se organizar de formas tão complexas e maravilhosas que se torna consciente de si mesma. Ele gesticulou animadamente. Imaginem, vocês são arranjos específicos de matéria e energia que se tornaram tão sofisticados que desenvolveram a capacidade de refletir sobre sua própria existência. Vocês são o universo que ganhou consciência de si mesmo. Não é isso mais magnífico do que qualquer alma mítica? As palavras produzem um efeito profundo. Porque subitamente, muitos dos homens presentes começam a ver a si mesmos não como seres diminuídos pela ausência de uma alma imortal, mas como seres exaltados pela complexidade extraordinária de sua natureza material.
Cada pensamento que vocês pensam, continua Spinoza, cada emoção que sentem, cada momento de amor, beleza ou transcendência que experimentam, tudo isso é o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica que culminou na criação de seres capazes de experimentar essas coisas. Ele faz uma pausa, deixando que a magnitude dessa ideia assente. Vocês não são almas temporariamente presas em corpos. Vocês são o ponto mais alto da complexidade cósmica, seres materiais que transcenderam sua própria materialidade através da emergência da consciência. O Rabino Aboab, percebendo que está perdendo o controle da situação, tenta uma nova abordagem. Suas palavras são sedutoras, Baruch, mas ignoram uma realidade fundamental: o mal. Se não há alma imortal, se não há julgamento divino, o que explica a maldade humana? O que a controla? Spinoza para por um momento, como se estivesse considerando cuidadosamente sua resposta. Quando fala novamente, há uma seriedade profunda em sua voz. Rabino Aboab, o senhor acabou de me dar a oportunidade de revelar a mentira mais perigosa da religião organizada. A tensão na sinagoga atinge um novo patamar. Spinoza acabou de acusar a religião organizada de perpetuar a mentira mais perigosa. E todos esperam para ver até onde este jovem filósofo está disposto a ir. A mentira mais perigosa, continua Spinoza, sua voz ecoando pelas paredes de pedra, é ensinar que os seres humanos são intrinsecamente malignos, que nascemos corrompidos, que nossa natureza fundamental é pecaminosa. Ele olha diretamente para o Rabino Aboab. Vocês criaram uma humanidade de escravos espirituais, convencendo-a de que sua própria natureza é má e de que precisa de salvação externa. Mas eu lhes digo, os seres humanos não são intrinsecamente maus. O mal é simplesmente ignorância da nossa verdadeira natureza. O murmúrio de desconforto percorre a congregação, porque Spinoza está atacando não apenas uma doutrina específica, mas toda a fundação sobre a qual a moralidade ocidental foi construída. Observem uma criança pequena, diz Spinoza, sua voz ganhando uma qualidade quase hipnótica. Ela nasce cheia de curiosidade, amor, alegria. Não conhece ódio, não conhece crueldade, não conhece maldade. Tudo isso ela aprende. A maldade não é nossa natureza, é nossa deformação. Ele caminha entre os bancos observando os rostos dos homens que o escutam. Um homem que mata o faz porque foi ensinado a ver outros seres humanos como menos que humanos. Um homem que rouba o faz porque foi convencido de que sua sobrevivência depende de privar outros da deles. Um homem que mente o faz porque aprendeu que a verdade é perigosa. O rabino David Ben Abraham levanta a mão. Mas, Baruch, você está ignorando a realidade da natureza humana. Vemos maldade por toda parte. Vemos guerra, assassinato, crueldade. E por que acham que isso acontece? Interrompe Spinoza. Porque ensinamos as pessoas que são naturalmente más, porque as convencemos de que precisam lutar contra a sua própria natureza, porque criamos sistemas que recompensam a competição destrutiva e punem a cooperação. Ele para no centro da sinagoga e agora há uma paixão revolucionária em sua voz. Imaginem um mundo onde as crianças são ensinadas que sua natureza fundamental é boa, que sua tendência natural é cooperar e criar, em vez de competir e destruir. Imaginem um mundo onde as pessoas são educadas para compreender que seu bem-estar está intrinsecamente conectado ao bem-estar de todos os outros. As palavras de Spinoza começam a pintar uma visão de mundo completamente diferente, e alguns dos homens presentes podem sentir a poderosa atração dessa nova possibilidade. Vocês querem acabar com o mal? Continua Spinoza. Parem de ensinar que ele é inevitável. Parem de ensinar que os seres humanos são intrinsecamente corrompidos. Parem de criar sistemas sociais que recompensam o comportamento destrutivo. O jovem Isaac Cardoso levanta-se novamente. Mas Baruch, sem o medo do julgamento divino, sem a ameaça de punição eterna, o que impede as pessoas de agirem mal? Spinoza sorri, como se tivesse estado esperando exatamente essa pergunta. Isaac, deixe-me te fazer uma pergunta. Você já matou alguém? Não. Por quê? Isaac hesita. Por quê? Porque é errado. Mas por que é errado? Porque...
Isaac luta para encontrar uma resposta e, subitamente, percebe que nunca havia realmente pensado sobre isso. É errado porque fere outro ser humano, diz Spinoza gentilmente. É errado porque destrói algo precioso e irreplacível. É errado porque vai contra sua natureza fundamental, que é preservar e nutrir a vida, não destruí-la. Ele se vira para toda a congregação. Vocês não matam não porque temem punição divina. Vocês não matam porque são seres humanos, e seres humanos naturalmente protegem e nutrem a vida. O medo da punição é completamente desnecessário para pessoas que compreendem sua verdadeira natureza. O rabino Mordechai Halevi levanta-se abruptamente. Isso é utópico, Baruch. Você está descrevendo um mundo que nunca existiu e nunca existirá. Nunca existiu, responde Spinoza calmamente, porque nunca tentamos criá-lo. Em vez disso, construímos sistemas baseados na premissa de que os seres humanos são intrinsecamente maus e precisam ser controlados pela força e pelo medo. Ele faz uma pausa dramática. Mas, e se estivermos errados? E se os seres humanos forem intrinsecamente bons e a maldade for simplesmente o resultado de sistemas sociais disfuncionais e crenças limitantes sobre nossa própria natureza? A pergunta paira no ar como uma possibilidade revolucionária. Vocês querem uma prova de que os seres humanos são naturalmente bons? Continua Spinoza. Observem o que acontece em desastres naturais. As pessoas arriscam suas vidas para salvar estranhos, compartilham comida com quem não tem, abrem suas casas para refugiados. Toda a estrutura social criada para controlar nossa natureza má desmorona. E o que vemos? Bondade, compaixão, solidariedade. O silêncio que se segue é diferente dos anteriores. É o silêncio de pessoas que estão sendo forçadas a repensar suas suposições mais fundamentais sobre a natureza humana. O medo do julgamento divino não torna as pessoas boas, diz Spinoza finalmente. Apenas as torna submissas. A verdadeira bondade vem da compreensão de quem realmente somos, seres naturalmente inclinados à cooperação, ao amor, à criação. O rabino Aboab, percebendo que precisa retomar o controle, levanta-se com autoridade renovada. Baruch, suas ideias podem soar atraentes, mas são perigosas além da medida. Se as pessoas acreditarem que não há alma imortal, que não há julgamento divino, que sua natureza é naturalmente boa, a sociedade entrará em colapso. Spinoza olha diretamente para ele, e quando fala há uma calma aterrorizante em sua voz. Rabino Aboab, o senhor acabou de revelar exatamente por que suas doutrinas são tão destrutivas. O senhor tem tanto medo da natureza humana que acredita que a única coisa que nos impede de nos tornarmos monstros é o terror. Ele se vira para toda a congregação. Mas eu lhes digo, uma sociedade construída sobre medo e terror já está em colapso. Vocês apenas não perceberam ainda. As palavras de Spinoza ecoam pela sinagoga como uma profecia aterrorizante. Uma sociedade construída sobre medo e terror já estava em colapso. E de repente, todos os presentes começam a perceber que ele pode estar certo. O rabino Aboab tenta manter sua compostura, mas há algo em sua voz que sugere que as palavras de Spinoza o abalaram profundamente. Você fala como se nossa sociedade fosse má, Baruch, mas nossa civilização trouxe ordem, moralidade, significado. Para quem? Interrompe Spinoza, e agora há uma ede perigosa em sua voz. Para os reis que usam a religião para justificar seu poder absoluto? Para os ricos, que usam promessas de vida eterna para convencer os pobres a aceitar a pobreza? Para os homens que usam doutrinas sobre alma imortal para negar direitos às mulheres? O silêncio que se segue é tenso, porque todos ali sabem que Spinoza está tocando em verdades inconvenientes. Vocês criaram uma civilização onde as pessoas trabalham a vida toda em miséria, porque acreditam que serão recompensadas depois da morte. Onde soldados matam e morrem porque acreditam que estão servindo a um plano divino. Onde mulheres são tratadas como propriedade porque supostamente têm almas diferentes. Spinoza caminha até a janela, observando a cidade de Amsterdã através da chuva. E vocês chamam isso de ordem? Eu chamo de caos organizado. Vocês chamam isso de moralidade?
Eu chamo de imoralidade sistematizada. Vocês chamam isso de significado? Eu chamo de vidas desperdiçadas em perseguição de fantasias. Ele se vira para encarar toda a congregação. Mas imaginem, apenas imaginem, uma sociedade construída sobre a compreensão de que esta vida é a única que temos, de que cada momento é infinitamente precioso, de que nossa felicidade e bem-estar dependem da felicidade e bem-estar de todos os outros. As palavras de Spinoza começam a pintar uma visão alternativa tão poderosa que alguns dos homens presentes podem quase vê-la. Nessa sociedade, ninguém trabalharia em condições miseráveis, porque todos compreenderiam que cada vida humana tem valor intrínseco. Ninguém iria à guerra por causas abstratas, porque todos saberiam que cada morte é uma perda irreparável. Ninguém seria oprimido porque todos reconheceriam nossa humanidade compartilhada. O jovem Benjamin Levy, que havia permanecido quieto até então, levanta-se com lágrimas nos olhos. Mas Baruch, isso soa como o paraíso. Como o mundo que sempre sonhamos, mas nunca acreditamos ser possível. Exatamente, responde Spinoza, e há uma alegria genuína em sua voz. Vocês foram ensinados a buscar o paraíso depois da morte, porque assim nunca tentariam criá-lo aqui na Terra. Foram convencidos de que o sofrimento é necessário, de que a injustiça é inevitável, de que a miséria é parte do plano divino. Ele faz uma pausa dramática. Mas e se não for? E se o único motivo pelo qual não temos paraíso na Terra é porque estamos ocupados demais esperando pelo paraíso no céu? A pergunta ressoa como um trovão silencioso através da sinagoga. O rabino David Ben Abraham levanta-se lentamente, sua voz trêmula de emoção. Baruch, suas palavras são sedutoras. Mas como podemos ter certeza de que você está certo? Como podemos saber que não há alma imortal? Como podemos provar que sua visão é mais verdadeira que a nossa? Spinoza sorri, como se tivesse estado esperando toda a noite por essa pergunta específica. Rabino David, o senhor acabou de fazer a pergunta mais importante da filosofia. Como sabemos o que sabemos? E minha resposta vai mudar para sempre a forma como vocês pensam sobre conhecimento, verdade e realidade. Ele caminha até o centro da sinagoga, e agora há uma intensidade em seus olhos que faz todos se inclinarem para a frente, como se estivessem prestes a ouvir um segredo cósmico. Existem apenas duas formas de conhecer algo: através da razão e através da experiência. Tudo o mais, tradição, autoridade, fé, são apenas formas disfarçadas de ignorância. O murmúrio de desconforto percorre a congregação, mas Spinoza continua implacavelmente. Vocês acreditam na alma imortal porque lhes foi dito para acreditar, não porque podem prová-la ou experimentá-la. Vocês acreditam na vida após a morte porque é tradição, não porque têm evidência dela. Vocês acreditam no julgamento divino porque têm medo de não acreditar, não porque faz sentido racional. Ele para, deixando que as palavras penetrem. Mas eu posso provar, usando apenas razão pura, que a mente e o corpo são uma coisa só. Posso demonstrar, através da experiência direta, que não há evidência de alma separada. Posso mostrar, através da lógica, que uma sociedade baseada na compreensão de nossa verdadeira natureza seria mais justa, mais feliz, mais próspera. O rabino Aboab bate o punho na mesa. Você está exigindo que abandonemos milhares de anos de sabedoria humana. Não, responde Spinoza calmamente. Estou sugerindo que distingamos entre sabedoria e superstição. Estou propondo que mantenhamos o que funciona e descartemos o que nos prejudica. Ele se vira para toda a congregação. A compaixão funciona. Vamos mantê-la. A justiça funciona. Vamos mantê-la. O amor funciona. Vamos mantê-lo. Mas o medo da morte, a submissão à autoridade, a aceitação do sofrimento como vontade divina, essas coisas nos prejudicam. Vamos descartá-las. O silêncio que se segue é carregado de possibilidade e terror. Porque todos ali sabem que Spinoza está propondo nada menos que uma revolução completa na consciência humana. Vocês querem saber como podemos ter certeza? Continua Spinoza. Testem. Vivam como se esta vida fosse a única que têm. Tratem cada pessoa como se ela fosse infinitamente preciosa. Ajam como se sua felicidade dependesse da felicidade de todos.
Vejam o que acontece. Ele faz uma pausa. Se ao final de uma vida vivida dessa forma, descobrirem que estavam errados e que há mesmo uma vida após a morte, vocês acham que um Deus verdadeiramente bom os puniria por terem amado demais, ajudado demais, vivido demais? A pergunta paira no ar, como uma revelação devastadora. Mas se eu estiver certo, e esta for realmente a única vida que temos, então vocês não terão desperdiçado nenhum momento em medo ou submissão desnecessários. Terão vivido como seres humanos foram destinados a viver, livres, dignos, plenos. A proposta de Spinoza, viver como se esta fosse a única vida que temos, ressoa através da sinagoga como um desafio que ninguém pode ignorar. Alguns homens estão visivelmente comovidos, outros claramente perturbados, mas todos estão sendo forçados a confrontar uma possibilidade que nunca haviam considerado seriamente. O rabino Mordechai Halevi levanta-se, e há uma urgência desesperada em sua voz. Baruch, você está pedindo demais. Está pedindo para abandonarmos não apenas nossa fé, mas nossa identidade. Somos judeus porque acreditamos na alma imortal, na aliança com Deus, na vida eterna. Spinoza o olha com uma compaixão genuína, como se compreendesse profundamente a dor que suas palavras estão causando. Rabino Mordecai, deixe-me perguntar algo. Vocês amam ser judeus porque acreditam em alma imortal? Ou porque ser judeu significa buscar justiça, questionar a autoridade, lutar contra a opressão, valorizar conhecimento e cuidar uns dos outros? A pergunta atinge como uma flecha no alvo. Porque se é a segunda opção, continua Spinoza, então minhas ideias não destroem o judaísmo, elas o purificam. Libertam o que há de melhor em nossa tradição das superstições que se acumularam ao longo dos séculos. Ele caminha entre os bancos, falando diretamente com homens que conheceu a vida toda. Sara Cardoso não precisa de alma imortal para ser uma mãe dedicada. Abraham Levi não precisa de vida eterna para ser um comerciante honesto. Moses Ben Israel não precisa de medo divino para ser um estudioso dedicado. Eles fazem essas coisas porque é isso que significa ser humano no seu melhor. Muitos dos homens presentes começam a assentir involuntariamente, porque reconhecem a verdade no que Spinoza está dizendo. Vocês querem preservar o judaísmo? Continua Spinoza, sua voz ganhando força. Então, libertem-no da necessidade de vender medo. Libertem-no da necessidade de prometer recompensas imaginárias. Deixem que ele seja o que sempre foi no seu melhor, uma tradição de questionamento, de busca pela verdade, de luta pela justiça. O jovem Mordechai Spinoza levanta a mão novamente. Mas, primo, se não há alma imortal, se não há vida eterna, então o que aconteceu com Abraão, Isaque e Jacó? Eles simplesmente desapareceram? É uma pergunta profundamente pessoal, porque toca no coração do que significa perder aqueles que amamos. Spinoza para por um momento, e quando responde, há uma beleza poética em suas palavras que transcende a filosofia. Mordechai, Abraão vive cada vez que alguém mostra hospitalidade a um estranho. Isaque vive cada vez que alguém escolhe confiar em vez de temer. Jacó vive cada vez que alguém luta por seus sonhos contra todas as probabilidades. Ele olha ao redor da sinagoga. Eles não vivem em algum reino celestial impossível de verificar. Eles vivem aqui agora, em cada ação que fazemos que ecoa suas vidas. Eles se tornaram parte da estrutura moral do universo. Não é isso mais poderoso do que qualquer alma flutuando em algum lugar indefinível? As palavras produzem um efeito profundo, porque há algo nessa visão que faz a morte parecer menos terrível e a vida mais preciosa simultaneamente. O rabino Aboab, percebendo que está perdendo a batalha intelectual, tenta uma abordagem diferente. Baruch, mesmo que suas ideias fossem verdadeiras, e não estou admitindo que são, elas são perigosas demais para serem compartilhadas. As pessoas não estão prontas para essa verdade. Precisam da consolação da alma imortal, da esperança da vida eterna. Spinoza o olha com uma tristeza profunda. Rabino Aboab, o senhor acabou de revelar o desprezo que tem pelas pessoas comuns. O senhor acredita que elas são fracas demais para a verdade, ignorantes demais para a liberdade, infantis demais para a responsabilidade. A acusação ressoa como um tapa na cara, mas eu tenho mais fé na humanidade do que o senhor.
Acredito que as pessoas são capazes de enfrentar a verdade, por mais difícil que seja. Acredito que são capazes de encontrar significado e propósito sem precisar de mentiras reconfortantes. Ele se vira para toda a congregação. Vocês são prova viva disso. Esta noite, enfrentaram ideias que desafiam tudo em que foram ensinados a acreditar. E em vez de fugir, permaneceram. Em vez de fechar as mentes, escutaram. Em vez de escolher a ignorância confortável, escolheram a verdade desconfortável. Muitos dos homens presentes se enderezam percebendo que Spinoza está certo. Eles são mais corajosos do que pensavam. Este é o verdadeiro milagre da humanidade, continua Spinoza, sua voz agora carregada de admiração genuína. Nossa capacidade de crescer, de mudar, de transcender nossas limitações. Nossa capacidade de enfrentar verdades difíceis e emergir mais fortes, mais sábios, mais compassivos. O rabino David Ben Abraham levanta-se novamente, mas agora há uma qualidade diferente em sua voz. Não hostilidade, mas curiosidade genuína. Baruch, assumindo que você esteja certo, assumindo que não há alma imortal, que esta é a única vida que temos, como isso muda a forma como devemos viver? Que tipo de vida você está propondo? É a pergunta que Spinoza estava esperando a noite toda. E sua resposta vai definir não apenas o rumo de sua própria vida, mas o futuro da filosofia ocidental. Rabino David, o senhor acabou de fazer a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Como devemos viver? Spinoza caminha até o centro da sinagoga. E agora, há uma luz em seus olhos que sugere que ele está prestes a revelar algo extraordinário. E minha resposta vai mostrar por que uma vida sem alma imortal não é uma vida diminuída, é uma vida magnificamente ampliada. O silêncio na sinagoga era absoluto. 72 homens aguardavam a resposta de um jovem de 23 anos para a pergunta mais fundamental da existência humana. Como devemos viver? Spinoza fecha os olhos por um momento, como se estivesse acessando uma verdade que transcende as palavras. Quando os abre novamente, há uma serenidade neles que sugere que ele encontrou algo que muitos passam a vida inteira procurando. Se esta é a única vida que temos, ele começa, sua voz baixa mas penetrante, então cada momento se torna infinitamente precioso. Não porque é um teste para ganhar uma vida melhor, mas porque é um presente que nunca mais se repetirá. Ele caminha lentamente entre os bancos, observando cada rosto, como se estivesse falando diretamente com a alma de cada homem presente. Isso significa que cada conversação que tem pode ser a última. Cada abraço que dão em seus filhos pode ser o último. Cada momento de beleza que testemunham, um pôr do sol, uma música, o riso de uma criança, pode ser o último. As palavras criam uma atmosfera de urgência sagrada na sinagoga. Vocês acham que isso tornaria a vida mais triste? Eu digo que a tornaria infinitamente mais intensa, mais significativa, mais viva. O jovem Isaac Cardoso levanta a mão, sua voz trêmula de emoção. Mas Baruch, isso é aterrorizante. Se cada momento pode ser o último, então você viveria cada momento completamente, interrompe Spinoza gentilmente. Não desperdiçaria tempo com rancores mesquinhos ou medos desnecessários. Não adiaria o amor para amanhã ou guardaria a compaixão para uma ocasião especial. Ele para diante de Isaac. Você me disse que sua mãe morreu ano passado. Se soubesse que seria a última conversa com ela, o que teria dito? Se soubesse que seria o último abraço, quanto tempo teria durado? A Isaac começa a chorar silenciosamente. Esta é a sabedoria da mortalidade, continua Spinoza, sua voz carregada de uma ternura profunda. Ela nos ensina a não desperdiçar nada, nos força a escolher o que realmente importa. Ele se vira para toda a congregação. Uma vida vivida com a consciência da mortalidade é uma vida de presença total. Não há tempo para ódio porque há muito pouco tempo para amor. Não há energia para vingança porque há muito pouca energia para criação. Não há espaço para crueldade porque há muito pouco espaço para compaixão. O rabino Mordechai Halevi balança a cabeça. Mas, Baruch, isso exige uma força sobre-humana. Como podem as pessoas viverem com essa intensidade constante? Spinoza sorri, como se tivesse estado esperando exatamente essa objeção. Rabino Mordechai,
Vocês já vivem com essa intensidade, simplesmente não perceberam. Ele gesticulou para toda a sinagoga. Quando suas vidas são ameaçadas, quando seus filhos estão em perigo, quando amam profundamente, nesses momentos vocês esquecem completamente da alma imortal e vivem com total presença no momento presente. Nesses momentos, são mais intensamente humanos do que nunca. A observação atinge como uma revelação. O problema não é que não sabem como viver intensamente, continua Spinoza. O problema é que foram ensinados a reservar essa intensidade apenas para momentos de crise ou paixão. Foram convencidos de que a vida normal deve ser vivida em uma espécie de sonolência espiritual, esperando pela vida real, que supostamente vem depois da morte. Ele faz uma pausa dramática. Mas e se toda a vida fosse vida real? E se cada dia fosse uma oportunidade de estar completamente presente, completamente vivo, completamente humano? O jovem Benjamin Levy levanta-se abruptamente. Baruch, isso soa maravilhoso em teoria, mas na prática, como isso mudaria as coisas concretas? Como mudaria a forma como tratamos os pobres? Como governamos cidades? Como criamos filhos? É uma pergunta prática crucial, e Spinoza a trata com a seriedade que merece. Benjamin, excelente pergunta. Deixe-me pintar para vocês como seria uma sociedade construída sobre esses princípios. Spinoza caminha até a janela, olhando para Amsterdã através da chuva, como se pudesse ver uma versão diferente da cidade se desenrolando diante de seus olhos. Em uma sociedade que compreende que esta é a única vida que temos, a pobreza seria vista como o desperdício criminoso de potencial humano que realmente é. Ninguém permitiria que outro ser humano passasse fome quando há abundância, porque todos compreenderiam que cada vida desperdiçada é uma perda irreparável para toda a humanidade. As palavras começam a criar uma visão tão poderosa que alguns dos homens presentes podem quase vê-la. Os governantes não poderiam mais usar promessas de recompensas celestiais para justificar miséria terrena. Teriam que criar sociedades que funcionam aqui e agora para pessoas reais, com necessidades reais. Ele se vira para Benjamin. E as crianças? As crianças seriam criadas sabendo que são preciosas, não porque têm almas imortais que precisam ser salvas, mas porque são expressões únicas e irreplacáveis da complexidade cósmica. Seriam educadas para desenvolver seu potencial completo, não para se submeter a autoridades arbitrárias. O rabino Aboab, visivelmente perturbado, levanta-se. Você está descrevendo uma revolução social completa. Exatamente, responde Spinoza, e há uma paixão revolucionária em sua voz. Porque uma vez que as pessoas compreendem que são mortais, magníficos e interdependentes, torna-se impossível justificar sistemas que desperdiçam vidas humanas. Ele olha diretamente para o rabino Aboab. Não podem mais convencer soldados a morrer por causas abstratas, quando eles sabem que esta é a única vida que têm. Não podem mais convencer trabalhadores a aceitar miséria, quando eles sabem que cada dia de sofrimento é um dia perdido para sempre. Não podem mais convencer mulheres a aceitar subordinação, quando elas sabem que são tão preciosas e únicas quanto qualquer homem. O silêncio que se segue é carregado de terror e possibilidade. Porque todos ali sabem que Spinoza não está apenas filosofando, está articulando os princípios de uma revolução que poderia mudar tudo. Esta é a verdadeira razão pela qual minhas ideias são perigosas, diz Spinoza finalmente. Não porque negam Deus, mas porque empoderam seres humanos. Não porque destroem moralidade, mas porque criam uma moralidade baseada em amor em vez de medo. Ele faz uma pausa final. E não porque tiram esperança das pessoas, mas porque oferecem uma esperança real, a possibilidade de criar o paraíso aqui na terra, nesta vida, com estas mãos, nestes corações. A visão de paraíso terrestre pintada por Spinoza ressoa através da sinagoga como uma sinfonia de possibilidade. Mas como toda revolução verdadeira, ela também traz terror, o terror do desconhecido, do fim de certezas familiares, da responsabilidade de criar algo completamente novo. O rabino David Ben Abraham levanta-se lentamente e há uma qualidade quase sussurrada em sua voz. Baruch, suas palavras são
transformadoras. Mas me diga, se adotarmos suas ideias, se abandonarmos a crença na alma imortal, como lidamos com o medo da morte? Como encontramos coragem para enfrentar nossa própria mortalidade? É a pergunta que vai ao coração da condição humana, e Spinoza a trata com a reverência que merece. Rabino David, o medo da morte é natural e até mesmo útil. Nos mantém vivos, nos faz cautelosos, nos motiva a cuidar de nossa saúde. O problema não é ter medo da morte. O problema é desperdiçar a vida por causa desse medo. Spinoza caminha até o centro da sinagoga, e agora há uma sabedoria profunda em sua voz que parece vir de alguém muito mais velho. Vocês querem saber como superar o medo da morte? Vivam tão completamente que quando a morte chegar, ela encontre vocês exaustos de vida, não de medo. Ele olha ao redor, vendo lágrimas nos olhos de muitos homens. Imaginem estar no leito de morte e olhar para trás, não para uma vida de preparação para a morte, mas para uma vida de celebração da vida. Imaginem morrer sabendo que amaram completamente, criaram significativamente, contribuíram genuinamente para o bem-estar da humanidade. O jovem Mordechai Spinoza levanta a mão, sua voz cheia de admiração e medo. Primo, isso é lindo, mas e se você estiver errado? E se houver mesmo uma alma imortal e estamos desperdiçando nossa salvação? Spinoza sorri com uma tranquilidade que surpreende a todos. Mordechai, essa é a beleza da minha filosofia. Ela funciona independentemente de eu estar certo ou errado sobre a alma imortal. Ele explica com a paciência de um professor. Se eu estiver errado e houver mesmo uma alma imortal e vida eterna, vocês acham que um Deus verdadeiramente bom puniria pessoas que dedicaram suas vidas a amar mais, ajudar mais, criar mais, viver mais? Vocês acham que seria punição viver uma vida de compaixão total simplesmente porque não acreditavam em recompensas celestiais? A lógica é irrefutável, e todos na sinagoga podem senti-la. Mas se eu estiver certo, e esta for realmente a única vida que temos, então cada momento desperdiçado em medo, cada oportunidade perdida de amor, cada dia vivido em submissão desnecessária, é uma tragédia irreversível. Ele faz uma pausa para deixar isso penetrar. É uma aposta em que não podem perder. Vivam como se esta fosse a única vida que têm, e ou descobrirão uma vida eterna ainda mais maravilhosa, ou terão vivido esta vida com uma intensidade e plenitude que justifica completamente a existência. O rabino Aboab, percebendo que seus argumentos tradicionais não estão funcionando, tenta uma abordagem desesperada. Baruch, mesmo que suas ideias fossem atraentes para indivíduos, elas são impossíveis para sociedades inteiras. As pessoas precisam de hierarquias, de autoridade, de estrutura. Sem o medo de Deus, teríamos anarquia. Spinoza o olha com uma mistura de compaixão e desapontamento. Rabino Aboab, o senhor novamente revela sua falta de fé na humanidade. Mas deixe-me compartilhar com vocês uma descoberta surpreendente. As sociedades mais prósperas, mais felizes, mais pacíficas, são aquelas onde as pessoas têm mais liberdade, não menos. Ele gesticulado para além das paredes da sinagoga. Olhem para Amsterdã. Esta cidade prospera porque permite diferentes religiões, diferentes ideias, diferentes formas de vida. Comparem com lugares onde a autoridade religiosa é absoluta. Há mais paz lá ou menos? A pergunta ressoa desconfortavelmente. A verdadeira ordem social não vem da imposição de medo, mas da compreensão de que nosso bem-estar individual está inextricavelmente ligado ao bem-estar coletivo. Spinoza caminha entre os bancos, falando diretamente com os homens que ele conheceu a vida toda. Moses, você é honesto em seus negócios porque teme punição divina? Ou porque compreende que uma sociedade onde as pessoas podem confiar umas nas outras é uma sociedade onde todos prosperam? Moses ben Israel não consegue responder imediatamente, porque percebe que Spinoza está certo. Abraham, você ajuda seus vizinhos porque quer pontos no céu? Ou porque uma comunidade onde todos se ajudam é uma comunidade onde todos vivem melhor? Abraham Levi balança a cabeça lentamente, começando a compreender. Vocês veem, continua Spinoza, a verdadeira moralidade não precisa de coerção externa,
surge naturalmente quando as pessoas compreendem sua interdependência fundamental. O jovem Isaac Cardoso levanta-se novamente, mas agora há uma esperança em sua voz que não estava lá antes. Baruch, se você está certo, se podemos realmente criar uma sociedade melhor baseada nesses princípios, como começamos? O que fazemos primeiro? Spinoza para, e quando responde, há uma urgência em sua voz que sugere que ele vê possibilidades concretas para a mudança. Isaac, começamos exatamente como estamos fazendo agora, questionando suposições, pensando por nós mesmos, tendo coragem de imaginar algo melhor. Ele olha ao redor da sinagoga. Começamos educando as crianças para pensarem criticamente, em vez de aceitar autoridade cegamente. Começamos tratando as mulheres como seres humanos plenos, em vez de propriedade. Começamos organizando sociedades para maximizar o bem-estar humano, em vez de preservar privilégios arbitrários. A paixão em sua voz é contagiosa. Começamos vivendo como se cada pessoa que encontramos fosse infinitamente preciosa. Começamos agindo como se cada decisão que tomamos afetasse não apenas nós, mas toda a humanidade. Ele faz uma pausa final. E começamos agora, esta noite, com vocês, nesta sala, porque revoluções verdadeiras não começam com exércitos ou decretos, começam com pessoas que têm coragem suficiente para pensar pensamentos novos. A palavra revolução paira no ar da sinagoga como uma promessa e uma ameaça. Porque todos ali sabem que não estão mais apenas discutindo filosofia, estão plantando as sementes de uma transformação que poderia mudar o mundo. O rabino Aboab levanta-se e agora há uma qualidade quase desesperada em sua voz. Baruch, você está pedindo demais. Está pedindo para destruirmos tudo, nossa tradição, nossa identidade, nossa forma de vida. Spinoza o olha com uma calma que beira a serenidade. Rabino Aboab, não estou pedindo para destruir nada. Estou sugerindo que distingam entre tradição e hábito, entre identidade e conformidade, entre forma de vida e medo de viver. Ele caminha até uma das estantes onde repousam os manuscritos sagrados. Estas escrituras que vocês veneram, o que dizem realmente? Ama teu próximo como a ti mesmo. Busca justiça. Cuida do órfão e da viúva. Não oprimas o estrangeiro. Ele se vira para encarar toda a congregação. Essas são as verdades eternas. Essas são as tradições que merecem ser preservadas. Mas em algum lugar ao longo dos séculos, essas verdades simples e poderosas foram enterradas sob camadas de dogma, superstição e controle. Spinoza pega um dos manuscritos, segurando-o com reverência. Minhas ideias não destroem essas verdades, elas as libertam. Removem as camadas de medo e autoridade que obscureceram sua simplicidade radical. O jovem Benjamin Levy levanta-se e há uma urgência em sua voz. Mas, Baruch, se começarmos a questionar uma coisa, onde paramos? Se duvidamos da alma imortal, por que não duvidar de tudo? Spinoza sorri, como se tivesse estado esperando exatamente essa pergunta. Benjamin, você acabou de articular o maior medo de todos os sistemas autoritários, que as pessoas comecem a pensar por si mesmas. Ele coloca o manuscrito de volta na estante. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Vocês têm medo de questionar porque temem descobrir que estão errados ou porque temem descobrir que estão certos? O silêncio que se segue é carregado de uma tensão quase insuportável. Se questionarem e descobrirem que suas crenças são verdadeiras, que mal há nisso? Se questionarem e descobrirem que suas crenças são falsas, não é melhor saber a verdade? Spinoza caminha entre os bancos, olhando cada homem nos olhos. O medo de questionar é sempre, o medo de perder controle. Mas controle sobre o quê? Sobre mentes que só obedecem por ignorância? Sobre corações que só seguem por terror? Sobre vidas que só se submetem por falta de alternativas? Ele para no centro da sinagoga. Eu lhes oferece algo infinitamente mais poderoso. Pessoas que escolhem o bem porque compreendem sua beleza, que agem moralmente porque reconhecem sua necessidade, que cooperam porque percebem sua interdependência. O rabino Mordecai Halevi balança a cabeça, visivelmente atormentado. Baruch, suas palavras são sedutoras, mas ignoram uma realidade fundamental. As pessoas são fracas, são falhas,
são propensas ao erro, precisam de orientação, de estrutura, de autoridade. Spinoza o olha com uma tristeza profunda. Rabino Mordechai, o senhor acabou de descrever não a natureza humana, mas o resultado de sistemas que tratam as pessoas como fracas, falhas e propensas ao erro. Ele faz uma pausa para deixar isso penetrar. Digam a uma criança que ela é má por natureza, e ela se comportará mal. Digam a um povo que é incapaz de autogoverno, e ele aceitará a tirania. Digam aos seres humanos que precisam de autoridade externa para serem bons, e eles nunca desenvolverão autoridade interna. A observação atinge como um raio de insight. Mas tratem as pessoas como naturalmente boas, inteligentes e capazes, e vejam o que acontece. Educação em vez de doutrinação, cooperação em vez de submissão, crescimento em vez de estagnação. O jovem Isaac Cardoso levanta-se e agora há lágrimas em seus olhos. Baruch, eu quero acreditar no que você está dizendo, mas tenho medo. Tenho medo de viver sem a certeza da alma imortal, sem a promessa de reencontrar minha mãe. Spinoza se aproxima dele, colocando uma mão gentil em seu ombro. Isaac, seu medo é compreensível e humano. Mas deixe-me perguntar, sua mãe viveu uma vida boa? Sim, Isaac responde através das lágrimas. Ela amou você profundamente? Sim. Ela ensinou você a ser compassivo, honesto, generoso? Sim. Então ela já alcançou a única imortalidade que realmente importa. Ela vive em você. Ela vive nas lições que ensinou, no amor que plantou, na pessoa que você se tornou por causa dela. Spinoza olha ao redor da sinagoga. Esta é uma imortalidade real, verificável, tangível. Não é uma promessa vaga de encontro futuro em lugar indefinível. É a presença contínua dela no mundo real, através de você, agora mesmo. O efeito de suas palavras é extraordinário. Isaac para de chorar, não porque sua dor desapareceu, mas porque ela foi transformada em algo diferente, algo que honra sua mãe, em vez de lamentar sua ausência. Vocês veem, continua Spinoza, dirigindo-se a toda a congregação. Quando compreendemos nossa verdadeira natureza, quando aceitamos nossa mortalidade, quando abraçamos nossa interdependência, não perdemos significado. Encontramos um significado mais profundo do que qualquer promessa de vida eterna poderia oferecer. O rabino David Ben Abraham levanta-se lentamente e há algo diferente em sua postura, menos defensiva, mais contemplativa. Baruch, apenas assumindo, que você tenha razão sobre tudo isso. O que isso significa para nós aqui e agora? O que fazemos com este conhecimento? Spinoza sorri, e há uma alegria genuína em sua voz. Rabino David, o senhor acabou de fazer a transição mais importante que um ser humano pode fazer, de questionar, isso é verdade? Para questionar se é verdade. Como isso muda minha vida? Ele olha ao redor da sinagoga, vendo rostos que estão claramente sendo transformados pela conversa. E minha resposta é simples. Vocês vivem. Vocês vivem completamente, apaixonadamente, conscientemente. Vocês amam sem reservas, criam sem limites, contribuem sem expectativa de recompensa. Sua voz ganha uma qualidade quase musical. Vocês tratam cada encontro humano como sagrado, porque é único e irrepetível. Vocês abordam cada dia como uma oportunidade de participar do milagre da consciência. Vocês encaram cada decisão, sabendo que ela ressoa através do universo em ondas infinitas. Ele faz uma pausa final. E vocês fazem tudo isso não porque esperam recompensa em vida futura, mas porque é isso que significa estar completamente, magnificamente, tragicamente, gloriosamente vivo. As palavras de Spinoza sobre estar completamente, magnificamente, tragicamente, gloriosamente vivo ecoam através da sinagoga como um hino secular, mas com elas vem também a realização de que esta conversa não pode continuar para sempre, de que decisões terão que ser tomadas, de que vidas terão que ser escolhidas. O rabino Aboab olha ao redor da sinagoga, vendo rostos que claramente foram transformados pelas palavras de Spinoza. Há uma urgência desesperada em sua voz quando ele fala. Homens de Israel, sua voz ressoa pelas paredes de pedra. Vocês vieram aqui esta noite para presenciar a excomunhão de um herege,
Mas em vez disso, estão sendo seduzidos por ideias que destruirão não apenas nossa comunidade, mas nossa própria alma. Ele aponta para Spinoza. Este homem oferece palavras doces, promessas de liberdade, visões de um mundo melhor. Mas o preço é abandonar tudo: nossa fé, nossa tradição, nossa identidade. Murmúrios de desconforto percorrem a congregação, porque o rabino Aboab está certo sobre uma coisa: eles terão que escolher. Spinoza deixa o rabino falar, observando calmamente o efeito de suas palavras nos homens presentes. Quando finalmente responde, há uma tranquilidade em sua voz que contrasta fortemente com a agitação do rabino. Rabino Aboab tem razão, diz Spinoza, surpreendendo a todos. Vocês terão que escolher. Não podem ter as duas coisas. Ele caminha até o centro da sinagoga. Não podem simultaneamente acreditar que são naturalmente bons e aceitar doutrinas que insistem que são naturalmente maus. Não podem simultaneamente abraçar sua mortalidade e viver como se esta vida fosse apenas preparação para outra. Não podem simultaneamente pensar por vocês mesmos e submeter-se a autoridades que proíbem questionamento. O silêncio que se segue é tenso, porque todos ali sabem que chegaram a um momento decisivo. Então deixem-me tornar a escolha clara, continua Spinoza. De um lado, tem a segurança da tradição, a consolação de crenças familiares, a proteção de uma comunidade que nunca os desafiará a crescer além do que já são. Ele faz uma pausa. Do outro lado, tem a aventura do pensamento independente, a responsabilidade de criar significado próprio, a liberdade aterrorizante e exaltante de viver como seres humanos plenos. O jovem Mordechai Spinoza levanta-se, sua voz trêmula de emoção. Primo, isso não é justo. Você está nos forçando a escolher entre nossa família e nossa liberdade. Spinoza o olha com profunda compaixão. Mordechai, eu não estou forçando ninguém a escolher nada. A escolha sempre existiu. Eu apenas a tornei visível. Ele olha ao redor da sinagoga. Vocês sempre tiveram a opção de questionar. Sempre tiveram a opção de pensar por vocês mesmos. Sempre tiveram a opção de viver plenamente. A única diferença é que agora sabem que têm essas opções. O rabino David Ben Abraham levanta-se lentamente e há uma qualidade quase sussurrada em sua voz. Baruch, se escolhermos seu caminho, estaremos sozinhos? É uma pergunta profundamente humana, porque toca no medo fundamental de isolamento que acompanha qualquer revolução pessoal. Spinoza sorri com uma ternura que surpreende a todos. Rabino David, nunca estarão mais conectados com outros seres humanos do que quando compreenderem sua humanidade compartilhada. Nunca se sentirão menos sozinhos do que quando perceberem que são parte de uma substância infinita e eterna. Ele gesticulado para além das paredes da sinagoga. Há pessoas em toda parte. Pessoas que questionam, que pensam, que sentem a mesma inquietude que vocês estão sentindo agora. Pessoas que anseiam por autenticidade, por liberdade, por significado real. Sua voz ganha força. Vocês não estarão criando uma nova filosofia. Estarão juntando-se a uma revolução de consciência que já está acontecendo em toda parte. Copérnico questionou nosso lugar no universo. Galileu questionou nossa compreensão do movimento. Eu questiono nossa compreensão de nós mesmos. O efeito de suas palavras é eletrizante, porque subitamente os homens na sinagoga percebem que não estão apenas considerando uma mudança pessoal. Estão considerando participar de uma transformação histórica. Vocês querem saber quem serão seus companheiros? Continua Spinoza. Artistas que criam beleza por amor à beleza. Cientistas que buscam verdade por amor à verdade. Pensadores que questionam autoridade por amor à liberdade. Pessoas comuns que vivem com integridade por amor à vida. O jovem Benjamin Levy levanta-se, e agora há uma determinação em sua voz que não estava lá antes. Baruch, se seguirmos esse caminho, se abraçarmos essas ideias, o que acontece conosco? Como vivemos em um mundo que ainda opera pelos princípios antigos? Spinoza considera a pergunta cuidadosamente. Benjamin, vocês vivem como pioneiros sempre viveram, com coragem, com integridade, com a compreensão de que estão plantando sementes para florestas que talvez nunca vejam completamente crescidas. Ele olha diretamente para Benjamin. Vocês vivem sabendo que cada vida vivida com autenticidade total
torna mais fácil para outras pessoas viverem com autenticidade. Cada pessoa que se liberta da necessidade de alma imortal torna mais fácil para outras pessoas se libertarem. Cada indivíduo que vive como se esta vida fosse preciosa contribui para um mundo onde todas as vidas são tratadas como preciosas. A paixão em sua voz é contagiosa. Vocês não precisam converter o mundo inteiro de uma vez. Precisam apenas viver de uma forma que demonstre a beleza e a possibilidade da vida humana plena. O resto acontecerá naturalmente. O Rabino Aboab, percebendo que está perdendo completamente o controle da situação, faz um último apelo desesperado. Homens de Israel, este jovem está oferecendo veneno em taça dourada. Está prometendo liberdade, mas entregando escravidão à mortalidade. Está prometendo significado, mas oferecendo vazio. Spinoza não responde imediatamente. Em vez disso, caminha até a janela e olha para a cidade de Amsterdã através da chuva que finalmente está diminuindo. Quando se vira, há uma serenidade em seu rosto que sugere que ele fez as pazes com qualquer resultado que esta noite possa trazer. Rabino Aboab está certo sobre uma coisa, diz Spinoza calmamente. Eu estou oferecendo algo radical. Estou oferecendo a possibilidade de viverem como seres humanos completos, em vez de almas incompletas. Estou oferecendo a oportunidade de encontrarem o divino aqui e agora, em vez de esperarem por ele em algum lugar indefinível. Ele faz uma pausa. E sim, isso requer coragem. Requer que abandonem a segurança de certezas herdadas e abracem a responsabilidade de criar significado próprio. Sua voz ganha uma qualidade final. Mas se isso é veneno, é o tipo de veneno que mata apenas o que já estava morto em vocês. E se isso é escravidão apenas a verdade, a beleza, a possibilidade infinita da vida consciente. O momento da decisão havia chegado. A chuva parou completamente e, através das janelas da sinagoga, as primeiras luzes do amanhecer começavam a filtrar, iluminando rostos que haviam sido profundamente transformados pela noite mais longa de suas vidas. O Rabino Aboab olha ao redor da congregação, vendo expressões que o enchem de terror, porque nos olhos de muitos desses homens, ele vê algo que nunca havia visto antes, a luz perigosa do pensamento independente. Homens de Israel, sua voz carrega o peso de séculos de tradição. Chegou o momento da decisão. Ou permanecemos fiéis à fé de nossos pais, ou seguimos este jovem para o abismo da heresia. Ele aponta para Spinoza com uma solenidade terrível. Baruch ben Mikkel, você teve sua oportunidade de se retratar. Teve sua chance de retornar ao seio da comunidade. Rejeitou ambas. Portanto, pronuncio sobre você o Herem. Que você seja cortado do povo de Israel, que seu nome seja apagado, que ninguém se comunique com você ou lhe ofereça abrigo. As palavras ecoam pela sinagoga como uma sentença de morte espiritual. Mas Spinoza não parece abalado. Na verdade, há uma espécie de libertação em seu rosto. Rabino Aboab, ele diz calmamente, aceito sua excomunhão não como punição, mas como libertação. Vocês me liberam da obrigação de fingir acreditar em coisas que sei serem falsas. Me liberam da necessidade de submeter minha consciência a autoridades que não reconheço. Ele olha ao redor da sinagoga, vendo lágrimas nos olhos de muitos homens. Mas vocês não podem me excomungar da humanidade. Não podem me cortar da substância infinita da qual todos somos parte. Não podem me separar da única congregação que realmente importa, a congregação de todos os seres conscientes que buscam verdade, beleza e significado. O jovem Isaac Cardoso levanta-se abruptamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Baruch, eu não posso deixar você ir sozinho. O choque na sinagoga é palpável, porque Isaac acabou de fazer algo impensável. Escolheu Spinoza sobre a comunidade. Isaac, não! Grita seu pai. Você não sabe o que está fazendo. Mas Isaac olha diretamente para Spinoza, e há uma determinação em seus olhos que ninguém jamais viu antes. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Estou escolhendo viver como um ser humano completo, em vez de como uma alma fragmentada. Estou escolhendo pensar por mim mesmo, em vez de deixar outros pensarem por mim. O jovem Benjamin Levy levanta-se também, sua voz trêmula, mas determinada.
E eu também. Depois, Mordecai Espinosa. Se meu primo está disposto a enfrentar a excomunhão pela verdade, como posso fazer menos? Um por um, homens começam a se levantar. Não todos. Muitos permanecem sentados, apegados à segurança da tradição. Mas uma quantidade surpreendente escolhe ficar de pé com Espinosa. O rabino Aboab observa isso com horror crescente. Vocês não sabem o que estão fazendo. Estão destruindo suas vidas, suas famílias, seu futuro. Mas Espinosa levanta a mão e sua voz corta através do caos com uma clareza cristalina. Não, rabino Aboab. Eles estão criando suas vidas pela primeira vez. Estão escolhendo suas famílias em vez de simplesmente herdar elas. Estão abraçando um futuro que eles próprios vão construir em vez de aceitar um futuro que outros planejaram para eles. Ele olha para os homens que estão de pé, cerca de 20 dos 72 presentes. E vocês que permanecem sentados, continua Espinosa, sua voz carregada de compaixão. Não os julgo. Cada pessoa deve escolher seu próprio caminho, seu próprio ritmo. Talvez um dia sintam a mesma inquietude que estes homens sentem hoje. Quando isso acontecer, saberão onde nos encontrar. O rabino David Ben Abraham levanta-se lentamente, mas não para se juntar a Espinosa. Em vez disso, há uma tristeza profunda em sua voz. Baruch, você veio aqui esta noite como membro de nossa comunidade e está saindo como um estranho. Não há como desfazer isso. Espinosa sorri com uma ternura genuína. Rabino David, eu entrei aqui esta noite como um membro obediente de sua comunidade. Estou saindo como um membro consciente da comunidade humana. Não perdido para vocês, apenas encontrado para mim mesmo. Ele caminha em direção à porta, seguido pelos homens que escolheram ficar com ele. E qualquer um de vocês que um dia quiser ter uma conversa sobre a vida, sobre significado, sobre a beleza extraordinária de ser humano, saberão onde me encontrar. Ele para na porta, olhando uma última vez para a sinagoga onde cresceu, onde aprendeu hebraico, onde uma vez acreditou que se tornaria rabino. Não vim aqui esta noite para destruir sua fé. Vim para plantar sementes de uma fé maior. Fé na capacidade humana de encontrar verdade, criar beleza, viver com significado, sem precisar de mentiras reconfortantes. Sua voz final ressoa pela sinagoga como uma profecia. Um dia, talvez não em nossa geração, mas certamente um dia, a humanidade abraçará essas verdades. E quando isso acontecer, lembrará-se desta noite não como a noite em que um herege foi excomunhado, mas como a noite em que algumas almas corajosas deram os primeiros passos para fora da caverna da ignorância e rumo à luz da verdade. E com isso, Baruch Espinosa e seus 20 seguidores saem da sinagoga e entram na manhã nascente de Amsterdã, deixando para trás não apenas uma comunidade dividida, mas um mundo que nunca mais seria o mesmo. Porque as ideias libertadas naquela noite, ideias sobre a natureza da alma, sobre o significado da vida, sobre a possibilidade de sociedades baseadas em amor em vez de medo, continuariam se espalhando, influenciando filósofos, cientistas, artistas e pensadores por séculos. E embora Spinoza nunca tenha visto isso, suas palavras sobre não precisar de alma imortal para viver uma vida de significado infinito se tornariam proféticas. Porque na medida em que suas ideias continuaram transformando mentes e corações através dos séculos, ele alcançou exatamente o tipo de imortalidade sobre a qual havia falado. Uma imortalidade real, verificável, baseada no impacto duradouro de uma vida vivida com coragem e verdade. 3 meses haviam passado desde aquela noite transformadora na sinagoga. Spinoza havia estabelecido uma pequena comunidade nos arredores de Amsterdã, onde aqueles que escolheram seguir suas ideias tentavam viver de acordo com os princípios que ele havia articulado. Não era fácil. Rejeitados por suas famílias tradicionais, vistos com suspeita pelas autoridades, eles tiveram que criar tudo do zero. Novas formas de ganhar a vida, novas estruturas sociais, novas maneiras de encontrar significado e propósito. Mas algo extraordinário estava acontecendo. Despojados das certezas familiares da tradição, forçados a pensar por si mesmos, esses homens estavam descobrindo capacidades que nunca souberam possuir. Isaac Cardoso, que uma vez havia sido apenas um comerciante medíocre,
Descobriu um talento para a organização social. Benjamin Levy revelou-se um educador natural, capaz de ensinar crianças a pensar criticamente enquanto as mantinha fascinadas. Mordechai Spinoza mostrou uma aptidão surpreendente para resolver disputas através da razão em vez da autoridade. E Spinoza? Spinoza estava escrevendo. Dia e noite, ele trabalhava em manuscritos que sistematizavam as ideias que havia apresentado naquela noite na sinagoga. Ideias sobre a natureza da mente e do corpo, sobre ética sem alma imortal, sobre política baseada na compreensão da natureza humana. Em uma tarde ensolarada de outono, Isaac encontra Spinoza em seu pequeno estúdio, cercado por páginas cobertas de sua caligrafia precisa. Baruch, diz Isaac, preciso lhe contar algo. Minha irmã veio me visitar ontem. Ela disse que nosso pai está doente, talvez morrendo. Ele quer me ver. Spinoza para de escrever e olha para seu amigo com compaixão. E você quer ir? Sim, mas ele exigiu que eu renuncie às suas ideias, que retorne à comunidade, que finja que tudo isso nunca aconteceu. Isaac se senta pesadamente em uma cadeira. Baruch, eu não posso fingir que não sei o que sei agora. Não posso fingir que ainda acredito em alma imortal quando compreendo que minha mente e meu corpo são uma coisa só. Mas também não posso deixar meu pai morrer sem se reconciliar comigo. Spinoza considera cuidadosamente antes de responder. Isaac, deixe-me perguntar algo. Você ama seu pai? Profundamente. E ele ama você? Sim, mas sua versão de amor exige que eu seja algo que não sou mais. Spinoza levanta-se e caminha até a janela, observando os outros membros de sua pequena comunidade, trabalhando em seus projetos. Há uma diferença entre renunciar às suas convicções e expressar amor dentro das limitações da compreensão de outra pessoa. Isaac olha para ele com confusão. Você pode visitar seu pai sem mentir sobre quem se tornou. Pode expressar seu amor e respeito por ele sem fingir concordar com suas crenças. Pode honrar a conexão humana que vocês compartilham sem trair a verdade que descobriu. Spinoza se vira para Isaac. Seu pai está morrendo acreditando que perderá você para sempre, porque vocês discordam sobre a natureza da alma. Mas você sabe uma verdade que ele não sabe, que o amor entre vocês, as lições que ele ensinou, a pessoa que você se tornou por causa da criação dele, tudo isso é real e duradouro, independentemente de qualquer alma imortal. Isaac começa a compreender. Você pode oferecer a ele algo mais consolador do que qualquer promessa de reunião celestial. A segurança de que ele já alcançou a única imortalidade que realmente importa através do impacto que teve em sua vida. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Isaac. Vá ver seu pai, continua Spinoza gentilmente, não para renunciar à verdade, mas para demonstrá-la. Mostre a ele que uma pessoa que não acredita em alma imortal pode amar mais profundamente, não menos. Mostre a ele que alguém que aceita a mortalidade valoriza cada momento mais intensamente. Isaac se levanta, uma nova determinação em seus olhos. E se ele me rejeitar mesmo assim? Então, você terá a consolação de saber que ofereceu amor verdadeiro, sem condições, que tentou construir uma ponte através da divisão da compreensão. Não podemos controlar como outros respondem ao nosso amor, mas podemos controlar se oferecemos amor ou medo. 3 dias depois, Isaac retorna com uma expressão que Spinoza nunca havia visto antes. Uma mistura de tristeza e paz profunda. Ele morreu ontem, diz Isaac simplesmente. Mas não antes de termos uma conversa que nunca esquecerei. Spinoza espera em silêncio. Quando cheguei, ele estava furioso, exigindo que eu renunciasse às heresias de Spinoza. Mas em vez de argumentar ou mentir, fiz o que você sugeriu. Simplesmente amei. Isaac senta-se, suas palavras carregadas de emoção. Contei a ele sobre nossa pequena comunidade, sobre como estamos tentando viver com mais compaixão, mais honestidade, mais presença. Contei como suas lições sobre bondade se tornaram ainda mais importantes para mim desde que parei de agir bem por medo de punição. Ele faz uma pausa. E sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar. Disse que durante toda a sua vida havia tentado ser bom porque temia Deus, mas que eu parecia ter encontrado uma forma de ser bom porque amava a vida. A revelação ressoa através do pequeno estúdio. Nas últimas horas dele,
Não falamos sobre alma imortal ou vida eterna. Falamos sobre os momentos que compartilhamos, sobre as lições que ele me ensinou, sobre como seu amor continuaria vivendo através de mim, e um dia através de meus filhos. Isaac olha diretamente para Spinoza. Ele morreu em paz, Baruch, não porque acreditava que sua alma era imortal, mas porque compreendeu que seu amor era imortal. Spinoza sorri com uma ternura profunda. Isaac, você acabou de demonstrar a verdade mais importante de todas, que ideias sobre alma imortal são, no final das contas, irrelevantes. O que importa é como vivemos, como amamos, como nos conectamos uns com os outros enquanto estamos aqui. Ele olha pelas páginas de seu manuscrito. E você acabou de me dar o final perfeito para o livro que estou escrevendo. Porque a prova final de que não precisamos de alma imortal para viver vidas de significado infinito não é encontrada em argumentos filosóficos, mas em momentos como este, momentos de amor verdadeiro, conexão genuína e paz que vem de viver autenticamente. Ele faz uma pausa. Seu pai alcançou a única vida eterna que realmente existe. Ele se tornou parte de quem você é, e através de você, ele continuará influenciando o mundo enquanto houver consciência humana para lembrar. 10 anos haviam passado desde aquela noite na sinagoga que mudou tudo. A pequena comunidade de Spinoza havia crescido, não através de proselitismo, mas através da atração natural que a vida autêntica exerce sobre mentes inquietas. Pessoas vinham de toda a Europa para conversar com o homem que havia ousado questionar a alma imortal. Filósofos, cientistas, artistas, pensadores, todos buscando compreender como alguém podia viver com tal serenidade e propósito sem as consolações tradicionais da religião. E Spinoza, aos 33 anos, ele havia se tornado exatamente o que sempre esteve destinado a ser. Não um rabino pregando doutrinas herdadas, mas um professor da humanidade, mostrando através de sua própria vida que era possível ser moral sem medo, significativo sem superstição, feliz sem ilusões. Seus manuscritos circulavam secretamente através da Europa, plantando sementes de pensamento livre em mentes prontas para questionar. Suas ideias sobre a unidade de mente e corpo estavam influenciando médicos. Seus conceitos sobre governo baseado na natureza humana estavam inspirando reformadores políticos. Sua visão de educação baseada em razão em vez de autoridade estava transformando escolas. Mas talvez o impacto mais profundo fosse simplesmente existencial. Pessoas ao redor do mundo estavam descobrindo que podiam viver vidas plenas sem acreditar em alma imortal. Em uma tarde de primavera, enquanto Spinoza trabalhava em seu jardim, ele havia descoberto uma paixão inesperada por cultivar plantas. Um jovem se aproxima. É claramente um estudante, carregando livros e com aquela expressão de urgência intelectual que Spinoza reconhece imediatamente. Mestre Spinoza, diz o jovem, vim de muito longe para fazer uma pergunta que tem me atormentado. Spinoza continua cuidando de suas plantas, mas indica que está ouvindo. Se não há alma imortal, se esta é realmente a única vida que temos, como você encontra coragem para continuar quando enfrenta tragédia, perda, sofrimento? Como mantém esperança quando sabe que tudo termina na morte? Spinoza para seu trabalho e olha para o jovem com uma compreensão profunda. É uma pergunta que ele ouviu 1000 vezes em 1000 variações. Qual é seu nome? Pergunta Spinoza. Johann. Venho da Alemanha. Johann. Deixe-me responder sua pergunta com uma história. Spinoza se senta em um banco de pedra, gesticulando para que Johann se junte a ele. Há alguns anos, nossa comunidade enfrentou uma tragédia terrível. Uma peste varreu a região e perdemos várias pessoas queridas, incluindo Benjamin Levy. Você deve ter ouvido falar dele, um dos primeiros a me seguir. Johann assente, tendo realmente ouvido falar do famoso educador. Benjamin estava morrendo lentamente, e uma noite ele me perguntou exatamente o que você está perguntando. Baruch, como posso encarar esta morte sabendo que é o fim absoluto? Spinoza faz uma pausa, observando uma borboleta pousar em uma das flores de seu jardim. E sabe o que eu disse a ele? Disse, Benjamin, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é como encarar a morte, sabendo que é o fim. A pergunta é como celebrar a vida, sabendo que ela é extraordinariamente improvável.
Johann franze a testa, não compreendendo completamente. Johann, pense no que teve que acontecer para você existir. O universo teve que evoluir por bilhões de anos para criar as condições exatas para a vida consciente. Seus pais tiveram que se encontrar entre milhões de pessoas possíveis. Uma linha ininterrupta de ancestrais teve que sobreviver por milhares de gerações para chegar até você. A perspectiva começa a impressionar, Johann. A chance de você existir com consciência, com capacidade de pensar, sentir, amar, criar, é tão infinitesimalmente pequena que sua própria existência é o maior milagre possível. Spinoza se levanta e retorna às suas plantas. Quando compreende isso, quando realmente absorve a improbabilidade extraordinária de estar vivo e consciente, a pergunta não é mais por que a vida termina, mas como posso ser grato o suficiente pelo milagre de estar vivo agora? Johann permanece em silêncio por um longo momento, mas o sofrimento, a perda, são parte do preço da consciência, responde Spinoza gentilmente. Não podem ter alegria sem a possibilidade de tristeza, amor sem a possibilidade de perda, significado sem a possibilidade de tragédia. É um pacote completo. Ele olha diretamente para Johann. Mas aqui está o que descobri. Mesmo sabendo que toda alegria é temporária, que todo amor será perdido, que toda vida terminará, isso não torna essas experiências menos preciosas. As torna mais preciosas. Spinoza colhe uma flor e a oferece a Johann. Esta flor vai murchar e morrer. Isso a torna menos bela agora? Ou a torna mais bela porque sua beleza é única e irrepetível? Johann pega a flor e há uma compreensão crescente em seus olhos. A esperança, continua Spinoza, não vem de acreditar que as coisas durarão para sempre. Vem de compreender que, mesmo que não durem para sempre, ainda são reais, ainda são significativas, ainda são milagrosas. Ele faz uma pausa. E quando você morre, Johann, e você vai morrer, assim como eu vou morrer, você não desaparecerá completamente, porque cada vida que tocou, cada ideia que plantou, cada momento de amor que compartilhou, se torna parte da estrutura contínua da experiência humana. O jovem estudante está claramente e profundamente movido. Então você está dizendo que a mortalidade não é uma tragédia, mas um presente? Spinoza sorri. Estou dizendo que a mortalidade e a imortalidade são irrelevantes para a questão do significado. O significado vem de viver conscientemente, de amar profundamente, de contribuir genuinamente, de estar presente completamente no milagre de estar vivo. Ele olha ao redor de seu jardim, onde outras pessoas de sua comunidade estão trabalhando, conversando, vivendo. Olhe para eles, Johann. Vê tristeza, vê desespero. Ou vê pessoas que descobriram que uma vida vivida autenticamente é tão cheia de significado que a questão da duração se torna secundária. Johann observa e realmente vê o que Spinoza está descrevendo. Pessoas vivendo com uma intensidade e alegria que ele raramente testemunhou. Como eles conseguem isso? Parando de esperar que a vida seja algo que não é e começando a apreciar a vida pelo que ela realmente é, uma oportunidade única e extraordinária de participar do universo consciente. Spinoza coloca uma mão paternal no ombro do jovem. Johann, você veio aqui perguntando como encontrar esperança sem alma imortal. Mas deixe-me virar sua pergunta de cabeça para baixo. Como pode haver maior esperança do que saber que você, exatamente como você é uma expressão irreplacável da complexidade cósmica? Como pode haver maior propósito do que contribuir para o bem-estar da única forma de consciência que conhecemos com certeza, a consciência humana? O estudante alemão permanece em silêncio por um longo tempo, absorvendo não apenas as palavras de Spinoza, mas toda a atmosfera de paz e propósito que permeia aquele lugar. Finalmente ele fala: Mestre, posso ficar aqui por um tempo? Posso aprender a viver como vocês vivem? Spinoza sorri com a mesma ternura que mostrou a Isaac anos antes. Johann, não viemos aqui para criar seguidores. Viemos para demonstrar possibilidades. Se quiser ficar, ficará como um investigador da vida, não como um discípulo de doutrinas. E assim como acontecia regularmente, outro jovem se juntava àquela experiência extraordinária. Uma comunidade de pessoas que havia descoberto que não precisavam de promessas de vida eterna
para viver vidas de significado infinito. Porque a revolução que começou naquela noite na sinagoga não era apenas uma revolução de ideias, era uma revolução de possibilidade humana. Uma demonstração viva de que seres humanos podem transcender o medo, abraçar a verdade e criar vidas de beleza e significado baseadas na compreensão de quem realmente são. Expressões temporárias, mas magníficas da consciência cósmica. E assim, chegamos ao fim desta jornada extraordinária, através das ideias mais perigosas já pensadas sobre a natureza humana. Mas como toda verdadeira revolução de consciência, esta história não termina. Ela apenas começa. Porque as perguntas que Spinoza levantou naquela noite chuvosa em Amsterdã, há mais de 350 anos, ainda ecoam através dos séculos. Existe realmente uma alma separada do corpo? Precisamos de promessas de vida eterna para viver vidas de significado? Podemos ser morais sem medo de punição divina? É possível criar sociedades baseadas em amor em vez de terror? E a resposta que emerge da vida e obra de Spinoza é simultaneamente simples e revolucionária. A alma, como tradicionalmente concebida, pode não existir, mas isso não nos torna menos extraordinários. Na verdade, nos torna mais extraordinários, porque significa que somos arranjos da matéria tão complexos e sofisticados que desenvolvemos consciência, que é a capacidade do universo de experienciar a si mesmo. Você não precisa de uma alma imortal para ter valor infinito. Você já tem valor infinito como uma expressão única e irrepetível da complexidade cósmica. Você não precisa de vida eterna para viver com significado. Você pode viver com significado porque esta vida, por mais breve que seja, é real, é preciosa, é sua. E talvez mais importante, você não precisa de medo para ser bom. A verdadeira bondade surge não do terror de punição, mas da compreensão de nossa interdependência fundamental, da percepção de que nosso bem-estar individual está inextricavelmente ligado ao bem-estar de todos os outros. Esta é a mensagem libertadora que as autoridades religiosas tentaram silenciar por séculos, que ainda hoje há quem tema. Você já é completo. Você já é sagrado. Você já é livre para viver autenticamente, amar completamente, pensar independentemente. A revolução que Spinoza iniciou continua hoje em cada pessoa que escolhe a verdade sobre a consolação, a liberdade sobre a segurança, a responsabilidade sobre a submissão. Continua em cada vez que alguém decide viver como se esta vida fosse infinitamente preciosa. Porque é. E você? Você que acompanhou esta jornada até o fim, que teve coragem de questionar suas próprias crenças mais fundamentais, que enfrentou a possibilidade de que tudo o que lhe ensinaram sobre a alma pode estar errado, você faz parte desta revolução contínua de consciência humana, porque no final, a pergunta não é se Spinoza estava certo sobre a alma. A pergunta é, agora que você conhece essas ideias, agora que viu a possibilidade de viver sem medo, de encontrar significado sem superstição, de ser moral sem coerção, como isso mudará a forma como você vive? A resposta a essa pergunta não está nas páginas de nenhum livro, está na vida que você escolhe viver a partir de agora. E talvez seja esse o verdadeiro milagre. Não que possamos ter almas imortais, mas que podemos viver vidas tão autênticas, tão compassivas, tão conscientes, que transcendem nossa própria mortalidade através do impacto duradouro que tem no mundo. Spinoza alcançou exatamente essa imortalidade. Suas ideias continuam transformando vidas, libertando mentes, inspirando coragem. Ele se tornou eterno não porque tinha uma alma separada do corpo, mas porque viveu de uma forma que plantou sementes de transformação que continuam florescendo séculos depois. E você também pode alcançar essa imortalidade real, não através de crenças em reinos místicos, mas através de vidas vividas com tal integridade e impacto que as ondas que você criar continuarão se espalhando muito depois que seu corpo retornar ao pó de onde veio. Esta é a promessa real da filosofia de Spinoza. Não vida eterna, mas vida plena. Não alma imortal, mas significado imortal. Não fuga da mortalidade, mas abraço total da humanidade. A escolha, como sempre, é sua. Mas agora você sabe que é uma escolha.
E conhecer isso já é o começo da liberdade.